Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite chuvosa, nem tão chuvosa, né? Parecia que ia cair o mundo aí por volta das 4 horas da tarde. Começou a pretear os olhos da grateada e eu disse, hoje eu me mando cedo porque daqui a pouco chove, alaga tudo, né? E eu já tive que vir uma vez a nado pra cá, né? Então, vim aqui, né? Então hoje eu disse, não, hoje eu vou de automóvel, né? Ou você vai ter que alugar um barco. Não, isso é brincadeira, mas tem acontecido com frequência da gente demorar 2 horas, às vezes, para vir de Porto Alegre para cá. Ontem tivemos um clássico Grenal. Preocupante no ponto de vista técnico, tático e de novas opções, algumas coisas surpreendentes. Por exemplo, resolveram fazer testes em Grenal. Testes. O Grenal caiu tanto de importância que virou Grenal toda hora de time reserva, time misto e para testes. O Renato resolveu acabar com a meia cancha do Grêmio. Tinha um bom ataque, 3 bons nomes, depois eu vou ouvir aqui o Raul Rocha e o André Miola, mas ele resolveu fazer uma meia cancha de emergência. Com o Romo, que não vinha jogando bem, até outro jogou, o Tassiano, que depois que foi contratado, escondeu o jogo e não acha mais, o Galhardo, jogando numa função que nem sei se ele sabe jogar, né? E nem sei se ele serve ainda para o tamanho da necessidade do Grêmio. E mais os 3 atacantes. O Tardelli, que ninguém sabe o que ele tem, e o Grêmio, pelo jeito, concordou em dar mais 5 meses de 1 milhão de salário, aceitando a situação, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, que agora vai ter que ficar com o Tardelli. Até vir a próxima janela e tal, porque ele não pode jogar mais Campeonato Brasileiro. Enfim, o Luan, que fez o gol, e nada mais, né? E nada mais, e o PP. Então essa foi a escalação que o Grêmio optou para tentar fazer um time rápido e tal, mas ainda assim fazendo experimentos, né? Se dizia que o Tardelli não queria jogar de 9, e efetivamente não jogou de 9, o Grêmio não entrava na área, né? O PP vinha alternando titularidade com reserva e não foi bem no Clássico Grenal, fez só aquele último lance lá que quase fez o gol da vitória do Grêmio. E o Luan, convenhamos, né? O Luan fez o gol. Então essa foi a definição de time do Renato. O Léo Moura, ainda veterano, cruzando bem e tal. O Capixaba acertou o cruzamento na hora do gol. E o Internacional, bom, o Internacional até fez coisas mais fortes, né? O Klaus não jogava há um século e quando entrou mal no lugar do Emerson Santos, que é outro que está sempre lesionado. É o Paulo Miranda no Grêmio e o Emerson Santos no Internacional. E o Michel no Grêmio também. Né? Está sempre lesionado, sempre lesionado. O Roberto estava sem poder jogar, né? Não é opção, só tem o Klaus para reserva. Então agora, mais do que nunca, o alemão vai ser reserva lá no Uruguai. O Inter poupou D'Alessandro, poupou Paulo Guerreiro, e o Grêmio fez uma coisa diferente, pelo menos deixou no banco de reservas. O Inter não deixou, porque esses jogadores precisam ser poupados e tal, têm idade, são senhores, né? E aí o Internacional preferiu poupá-los. E o Sarrafiore, né? Não sei, caiu no conceito do técnico Odair, cresceu um pouquinho o Parede, que também estava meio em desuso, e o Wellington Silva, que meio que se afirmou e tudo mais. O Natanael virou titular da lateral esquerda e a grata surpresa no Internacional, Heitor. Para mim está resolvido o problema. Heitor na direita, Zeca na esquerda. Mesmo que o Natanael esteja desembarcado ganhando 240 pau por mês, não vi nada até agora. O Bruno, aquele Bruno que jogou bem contra o River Plate, vá lá, aí alterna com o Heitor, até o Heitor pegar ritmo, jeito, push, né? Pegar um peso, né? Enfim, um Grenal também para experimentos. Lindoso muito bem, Nonato bem razoável, né? Quem é que está me faltando da minha cancha aqui? Parede. O Edenilson jogando bem de novo, né? Joga sempre com disposição. Antigamente ele tinha jogo que parecia que ele comia e não gostava, né? Aquela cara de enjoado, né? Agora não. Mas parece que vai ganhar 750 por mês agora, até 2022. Ampliou o seu contrato. Vai ganhar salário de Europa. Porque desconta o imposto lá que é maior do que o nosso e tal, vai ganhar salário de Europa.
Eu vou dizer uma coisa, eu posso ter feito até uma declaração irresponsável, mas se viesse a confirmação do que estavam oferecendo por fim para o Edenilson de 6 milhões de euros e 5, 6 ou 7 pelo Dourado, o Inter não sei se tinha o direito de não vender, como que o Internacional está devendo, e tudo compromisso a curto prazo, e se não pagar a curto prazo vai se enredando, ou então ganhar títulos. O Internacional agora ficou meio embretado. Se ganhar títulos, produz um dinheiro mais rápido. Se não... Falei demais aí pelo meu tamanho. E o episódio do torcedor, convenhamos, né? Uma quase conselheira e 2 conselheiros. E 4, 5 marmanjos assistindo. Só uma coisa que eu achei errada, até algumas emissoras nacionais falaram, condenando o funcionário do Inter. Eu acho que aquele rapaz foi extremamente habilidoso e inteligente. Não rasgou a camisa, porque se puxa com força, rasga. Negociou e disse, eu vou te entregar lá fora, vamos parar com esse negócio. Deu para ver que ele teve, para mim, pode ser que a minha leitura esteja equivocada. Ele teve habilidade na negociação. Agora, uma quase conselheira e 2 conselheiros, e além de tudo, disseram que a menina do Grêmio foi ingênua porque foi provocar num espaço que era reservado à torcida do Internacional, e eles que sabiam que estavam sendo filmados. Ou eles não sabem que o Beira-Rio agora pega até pensamento do cara. Tudo com alta definição e passando para todo o Brasil. Que feio, né? E às vezes querem ditar regras, cátedras, comportamento da imprensa e não sei mais o que. Bom, vamos aprender a se comportar primeiro, né? Raul Rocha. Boa noite, Viola. Boa noite, Maurício, Rec. Iniciando pelo episódio, né, para também tecer aqui os nossos comentários. Eu fiz toda essa conversinha, né, para deixar vocês à vontade. Logo que chegou a imagem ontem, via as redes sociais, aí, o WhatsApp, quando aquela senhora ali do Internacional faz aquela agressão senhora, né, que é e mãe, a cena e a cena aparece o menino chorando, não se justifica qualquer contexto do fato. Então não tinha nem que analisar contexto, analisar outras imagens, qual é o local que ela está. Ela perde completamente a razão, a agressora. Quando usa os braços. Quando usa os braços, a criança chora, a cena está fechada aí. Aí que é o fato. Para e pede desculpa. O resto que vem antes, que vem depois, está subsumido por este tipo de agressão. Perfeito, Raul. É imperdoável, né? Claro, as medidas aplicadas a cargo de Ministério Público, polícia e tal, ou a direção do Inter, né? Se cada um dentro da sua competência, aplicar o que deve ser feito. Só mais mas o fato não te cortar mais. E, por favor, não façam nenhuma relação com o comportamento de outras torcidas e outras cantorias no passado. Hoje queriam comparar que a torcida do Grêmio zombou da morte do Fernandão. Não tem nada a ver. Nossa. Aquele episódio ficou lá para trás, foi deplorável. Agora fazem outro deplorável. Então não comparem a cacaca. Um erro não justifica o outro. Mas tá louco. Não, são situações, né? Sempre que tem violência... reprovadas, né? Pronto. Elas são, exatamente, é o fato e acabou. Tu não vai analisar, peraí, não é uma ação judicial né, que o advogado vem com todo o contexto, usar a motivação, o que gerou, de onde qual é a origem daquilo ali. Não tem isso. Esse caso é o fato, a agressão a uma senhora, a mãe do menino do Grêmio, e ela seu filho com repercussão às claras, né? Com as câmeras todas. E digamos que essa senhora tivesse se equivocado, tá? Tem outros ingredientes que a gente não está nem levando em consideração. Nós estamos mostrando as cenas deploráveis aí. Olha só, querendo arrancar a camisa na marra, como se fosse uma conquista. Que às vezes eles fazem isso até na rua, né? Param, tiram camisa de gente com bicicleta e coisa. Grêmio Inter, né? Mas outra coisa, parece que esse menino tinha ganho a camisa do Luan. Pode ter sido até um entusiasmo da mãe. Sim. Mas O Luan fez o gol de cabeça. Ela está no estádio, estava escondida, coitada, no meio da torcida do Inter, não pôde vibrar nem com o gol do Luan. Termina o jogo, tá todo mundo indo embora, tá quase tudo vazio. E a torcida do Grêmio tá ali porque tem que esperar uma hora. E ela faz assim, e aí ela tem que apanhar por causa disso? Parece não. que o modelo... Convenhamos, isso aí não é selva.
Eu estava ouvindo há pouco o Pedro Espinosa na Grenal, ele falou que o modelo da camisa é 2017, então não foi desse jogo que ela ganhou do Luan. Sim, mas ele ganhou do Luan. Não é algo que assim, o Luan entregou nesse jogo Sim, pra mas ela ficou. A criança foi a primeira vez no estádio, ou no Beira-Rio, e viu o Luan fazer o gol. E outra, pelo que eu estou vendo ali, não é perto da torcida mista? Não, a torcida mista era na superior. Sim, mas tinha mais coisa do Grêmio ali. Deixa rodando essa imagem. Bom, ela faz aquele gesto ali. É que esse ângulo a gente está vendo de uma gravação que foi feita a partir da torcida do Grêmio. Olha, se botou ali, ó. Se botou. Ia ser conselheira do Internacional. É muito triste essa situação. André Miola, boa noite, Raul. Prazer estar contigo pela primeira vez na bancada, Maurício, o Rec e os telespectadores. Logo que saiu e que eu vi essa cena, eu aguardei um pouquinho, porque a gente não pode tomar precipitadamente alguma conclusão, nem sair julgando, né? Mas em seguida deu para a gente notar e acompanhando e procurando ver quem estava envolvido nas situações, a gente viu que se dimensionava de quem poderia ser e acabou se concluindo depois. Não é surpresa esse tipo de situação, partindo da vertente política de onde esses conselheiros são e de onde essa menina, entre aspas, que já tem uma certa idade, também concorreu ao Conselho Deliberativo do Internacional. Isso não é surpresa para a gente, porque a gente vem falando já há algum bom tempo, né? E a situação da política partidária que vem acontecendo dentro dos clubes de futebol, onde algumas pessoas se acham no direito de polarizar a sua opinião política, transformando e levando ela para o futebol. Futebol não é espaço para política, essa é a primeira coisa. Ninguém tem o direito de reagir dessa forma para com uma mãe juntamente com o filho daquela idade que talvez tenha sido o primeiro Grenal que a criança tenha ido. É lamentável ver, enxergar o choro da criança em função da forma com que ela foi agredida e cercada por essas pessoas do Internacional. Acho que o funcionário teve, sim, bom senso de tentar segurar e a camisa e entregar depois, mas é lamentável. Nós ontem mesmo já pedimos a punição das pessoas e que buscássemos saber quem eram essas pessoas e hoje protocolizamos um ofício na ouvidoria do Internacional para que se instaure uma medida administrativa interna e que essas pessoas sejam levadas ao Conselho de Ética. Na minha opinião, eles foram suspensos, eu não sei se foram os 3, eu não consegui ler no final da tarde aí no site, mas eu não vejo outra situação que não seja a expulsão. E deixando muito claro que uma ação não justifica a outra, não justifica a reação. A sócia foi suspensa. E as situações que acontecem em outros estádios, que aconteceram em algum momento no estádio do Grêmio, hoje eu vi o Nestor Heinz também falar em relação a não criticar a instituição. A torcida do Internacional não merece essa crítica, a instituição não merece essa crítica. E, sim, há que ser punidas as pessoas responsáveis, porque nós estamos tentando evoluir espiritualmente num país, num momento extremamente difícil que nós vivemos, e essa polaridade, de eu sou o certo e tu és o errado e vice-versa, ela só está trazendo prejuízo. E o esporte não aceita mistura com política. Isso é uma coisa que a gente vem dizendo há já bastante tempo. Olha aqui, ó, o Inter divulgou uma nota, o Nestor criticou a nota, né? Não, o Nestor disse que não, ele era contrário à manifestação contra o clube. Como já acontecido no próprio Grêmio, há que se preservar a instituição e punir os responsáveis. Mas eu ouvi alguém no rádio dizendo que ele criticou a nota do Internacional. Bom, eu não vi se ele criticou a nota, então... Não, a nota, assim, eu até não vou... Pelo contrário, né? Fazer a defesa da nota, em cima da nota do presidente do Inter. Mas a nota também, ela foi muito imediata. Sim, porque são duas, né? Teve uma no sábado à noite. A primeira foi muito imediata. Aí, ali ela deixa transparecer para pelo menos na leitura, que não, vamos ver o contexto do todo da imagem, como que se precisasse, né? Ver o contexto. Então,
Mas porque foi uma resposta muito imediata. Daí mas o errada. presidente do Inter ela foi uma resposta muito frouxa para aquilo que o momento Tinha exigiu. acontecido. Não pode pensar em voto nessa hora. Exatamente, essa hora, e aí que eu venho, que eu falo e que o sócio colorado começou a entender, e acho que muito dessa segunda nota e dessa exclusão temporária aí dessa associada, ela veio em função da cobrança da própria torcida do Internacional. E isso eu quero dar os parabéns aos associados do Internacional e torcedores que souberam entender essa situação e diferenciar uma coisa da outra. Né? Nós estaríamos aqui falando a mesma coisa se fosse em relação à situação do racismo ou à situação passadas em outro lugar. Né? Mas ontem era esse o contexto. Então, esse contexto é que tinha que ser avaliado. Não, e os próprios jogadores, né, do Internacional também se manifestaram prontamente no sentido de repudiar. Então, quer dizer, não tinha argumento qualquer favorável. Por isso que quem escreveu a primeira nota tinha que pensar na vítima e não no contexto. Mas dá para dizer. É que quando de sopetão tu responde, quando é válido tu responder rapidamente. Mas às vezes acontece de tu... Quando o Lacerda deu a informação... usar adequadamente os termos que deveriam, a princípio, ter sido Quando o usados. Lacerda deu a informação na Rádio Grenal, eu não precisei nem ver a imagem. Grosseria, eu não defendo em hipótese alguma. Não dá. De nenhum lado. Vai sair empurrando. E assim, ó, eu como fui conselheiro e convivi com essa vertente política que é mais raivosa e que leva a situações à última instância, não é a primeira vez que isso acontece, porque nós tivemos vidraças quebradas e tem conselheiro que fazia parte desse movimento que também estava junto. Para nós não é surpresa, para o clube não é surpresa. Então chegou o momento de existir uma punição exemplar. Porque se não houver uma punição exemplar, a continuidade, as repetições, elas acabam acontecendo novamente. O clube vai pagar mais cedo ou mais tarde por isso. Então, seria para qualquer outro movimento, eu estaria falando. Fosse de A, B, C ou D. Que eu sempre digo, quando o contexto político entra demasiadamente dentro do contexto do futebol e do Conselho Deliberativo, as coisas tomam uma dimensão que parece que as pessoas são mordidas pela mosquinha do poder. Isso tudo está imbuído de uma necessidade absurda que transcende o poder. A sociedade tem uma necessidade enorme de ter o poder na mão. Então, ela é imbuída de uma carteira, ela acha que pode fazer o que bem entende. Olha aqui, ó. Nota oficial, só para recuperar, porque isso aí já transitou bastante. Após fatos ocorridos no final do Clássico Grenal do último sábado, o Esporte Clube Internacional analisou as imagens e determinou a suspensão temporária da sócia envolvida no ato. Além da torcedora, os outros dois envolvidos também foram denunciados à ouvidoria do clube para a abertura de processo disciplinar, que será analisado e processado pela Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo. Um é irmão da menina suspensa e é conselheiro do Internacional. É absurdo. Se não me engano, é Mauro Arruda o nome. Mauro Arruda. E tem mais um outro que eu até sei o nome, só que eu não quero divulgar porque posso errar. Sim. Porque na nominata do povo do clube e o número que me mandaram que ele era, eu olhei e ele era o número 30. Sim. Né? E está ali o nome. Mas como é que daqui a pouco eu for... Falar o nome errado. Vou mandar não contra. vai tu cometer aí. Não. Mas olha aqui, ó, informamos também que as imagens e as identificações serão entregues à Promotoria Especial do Torcedor do Ministério Público. Ressaltamos mais uma vez que o Clube do Povo, o Clube do Povo não é o povo do clube, o Clube do Povo é o Internacional. Isso é de verdade. O Clube do Povo não compactua com nenhum tipo de violência ou discriminação. Vamos parar com isso, né? A torcida colorada... Para quem não é ligado em questões técnicas, porque essa nota ela tem alguns aspectos técnicos. Quem não é ligado não percebe que dois dos envolvidos são conselheiros. Não, exatamente. Você diz, uma foi suspensa e outros dois, o Conselho de Ética do Conselho vai analisar. Não diz que são conselheiros. Não há que se poupar. Talvez essa primeira nota tenha sido precipitada porque eles não tinham conseguido ainda. Quem ajudou o Internacional, apesar de ter todas as câmaras, mas quem pressionou o Internacional saber quem eram essas pessoas foi a rede social. Tu pode ter certeza, Maurício. Acho que foi importantíssimo. E hoje nós temos esse mecanismo que às vezes ele é mal usado, mas se bem usado ele acaba ajudando. Meu amigo Dudu Abreu, adoro o Dudu Abreu, irmão do Márcio Abreu.
tenho mais do que simpatia, meu amigo mesmo, sempre foi um querido trocador de ideias aqui, mas eu não concordo com o que ele está mandando aqui. Meu amigo Rec, viu que ele já começou com o meu amigo, então já me deu uma maciada, né? Até concordo com o Raul e o Miola, mas essa torcedora não sabia onde estava, mas pode ter pego no tranco, Dudu. Se ela soubesse que ia dar aquilo ali, ou que tinha alguma possibilidade, que estava vazio quase o estádio, tinha meia dúzia de gato pingado, como é que ela vai imaginar que alguém assim, no percurso vai se botar nela? Mas os mais próximos dela, Rec, tem um cidadão que está até com a perna, com a calça jeans, está com a perna em cima da cadeira e não está nem aí. Passou um pai com a criança, não fez nada. Passaram alguns colares, já estava mais vazio. E o Dudu é meu amigo, sabe que eu gosto muito dele também. Eu acho assim, ó, mesmo ela tendo tendo agido de uma forma errada, estar no lugar errado, mesmo com isso, não se justifica. Olha aqui, ó, o contrário também seria igual, uma colorada, é isso que eu tentei evitar isso aqui antes, não façam isso. Eu me coloco no lugar de estar com meu filho no Grêmio, no estádio do Grêmio, e acontecer isso. Olha aqui, ó, uma colorada na arena, em área do Grêmio, sacudir a camisa do Inter. E convenhamos que a agressão não houve. Não aprovo, mas estão repercutindo mais pelo lado político. Abração, Dudu Abreu. Esses mesmos clubes passam a mão em cima dos absurdos que as organizadas fazem. Que não... Vamos ver se ele considera isso aí agressão ou não. Olha lá. Eu acho isso uma agressão. Na criança, na agressão é uma agressão pior que física. É uma agressão emocional. Olha lá. Olha lá, Dudu. Empurrando no peito da mãe. E a faixa de antifascista, né? E a faixa de antifascista, quer dizer, é um contrassenso, né? E tinha mais gente mandando ela sair dali. Ela ia sair. Tinha um funcionário do Inter. Eu não sei porque que os conselheiros se agrandaram ali. Já tinha um funcionário. O deixa disso já tinha chegado, já estava de bom tamanho. A mulher já tinha sido agredida, empurrada. Aquela pressão desnecessária que gera até pavor, né? Com quem tá com a criança ali. Sim, a criança ficou apavorada, né? Eu acho que esse tipo de fato aí, em razão de uma criança estar no contexto ali da situação, ele subsume qualquer outro contexto para analisar o que ocorreu. Então, não tem, porque vão fazer lá, vão fazer... Aí é tipo tu querer fazer um histórico dos fatos ao longo, né? Então, eu digo pro Dudu, ao longo da história, porque lá no Grêmio, uma vez o torcedor se perdeu no Olímpico, com a camisa do Colorado, aí ele fica subsumido. Não, mas esse aí é a torcida do Grêmio, esse que se perdeu, levou pro lado do Inter, sem agressão. Isso, tem essa história também. Tive uma situação... mas óbvio que já aconteceu. Eu tive uma situação... Mas não tem como, nesse fato, tu não pode relativizar o que aconteceu. Relativizar, eu tive uma situação... Não tem. É penalização para essas pessoas, acabou. Das competências que vão cuidar do caso. Eu tive uma situação no Grenal do Geraldão, no segundo, aquele que ele fez os 5. Geraldão. Eu entrei no lado errado. E eu saí com a polícia me escoltando, tomei um monte de cuspida. Tomou misto. Mijo foi bastante também. Mas assim, ó, naquele tempo as coisas eram mais leve. Mais leves. Mas o mijo tu voltava para casa fedendo. Olha aqui, ó, diz o Dudu aqui na tréplica. Ok, Rex, se isso é agressão que as torcidas fazem, é tentativa de homicídio. Ele tem razão, até porque uma das torcidas tem ligação com os movimentos que estão lá. A gente sabe que tem torcidas que têm ligação com movimentos. Esse movimento antifascista postou uma reportagem, postou postou uma nota dizendo que ele não tem ligação com o movimento partidário. Aí tu vai ver todos esses que estavam junto com o movimento, esse povo do clube. Porque o Sérgio Vasques não gostou do teu blusão vermelho. Só falta botar o distintivo do... Mas isso foi para quebrar o paradigma de respeito às cores. Educação, né? Exatamente, tem uma intenção, né, que não tenha nada a ver com a cor. O Renato teve uma vez um escorte vermelho, tu vai lembrar disso, acho que você viu. Ele entrava no Olímpico conversível, XR3. Pronto, quebrou o paradigma. E aí foi o cara que ganhou os principais títulos do Grêmio, continua ganhando, né? Desafia, às vezes, a própria torcida do Inter ali e tal, mas tudo
questão esportiva da história. É o que nós estávamos falando, que a rivalidade dos dois clubes, o crescimento e o tamanho dos dois clubes que nós temos em Porto Alegre, são poucos lugares do mundo que tem dois clubes tão grandes como esses. Eles atingiram esse patamar em função da rivalidade esportiva e não da rivalidade de guerrilha, de grosseria, de você tá errado, tá certo, e da briga pessoal de uma pessoa contra a outra, né? Isso não tem cabimento. Não. Olha aqui, ó, tem gente se manifestando em tudo que é lugar do mundo. Hoje o padre Leandro me mandou uma mensagem lá do padre Leandro lá de Roma. Então, o padre Leandro concorda uma parte com o Dudu. Dizendo aqui, desculpe, não ouvi o programa na íntegra, que era o da manhã. Mas a repercussão do caso da mulher e da criança virou uma celeuma. A velha aldeia Grenal e sua grenalização. Com certeza terá coluna de jornal, papapá, um representante gremista condenando o vermelho e inocentando o azul. Sou da paz, contra a violência. Mas esse falso moralismo só aumenta a animosidade. E o padre Leandro, que está lá em Roma, e é radialista. Se é o padre Leandro que foi da Santa Terezinha, eu vou falar para o padre Leandro que ele é muito amigo da minha mãe. Não sei se é o mesmo. Ele saiu da Santa Terezinha, ele é muito amigo da minha mãe. O Nobrinho colocou uma situação dizendo o seguinte, nesse sentido, que se fosse lá no Olímpico, com certeza a torcedora do Internacional iria receber um buquê de flores e a criança um pacote de chocolate. Não iria receber. Talvez tivesse o mesmo tratamento. E eu duvido que não fosse condenado igual. Claro que foi, claro. É a mesma situação, condenado igual à atitude. Lógico que sim. Assim, ó, para mim, eu nunca tinha visto uma situação dessas envolvendo uma criança. Onde entra uma criança com aquela idade, choca, né? Não tem cabimento. Essa criança vai ficar marcada. Ela vai ter que, com certeza, vai voltar no estádio quando uma criança dessa? Não, é uma afetação moral, mental, não tem, psicológica. E às vezes não é nem só com essa criança. Porque aí os pais já ficam com medo de levar crianças em outros jogos. E depois, assim, ó, é o efeito cascata. Eu tenho um amigo meu hoje que postou no grupo de WhatsApp, assim, ó, disse que ele estava no Fantástico, a criança, o filho dele vendo junto. Ele perguntou, pai, por que a torcedora do Internacional fez a criança chorar? Vocês já imaginaram? Resumidamente. A criança de 7 anos perguntando pro pai, que é colorado, que é no grupo, meu filho perguntou para mim por que aquela moça fez o menino do Grêmio chorar. Agora, um gesto inteligente foi o do gringo, do Nico Lopes, né? Sensacional. Mandou uma camisa do Inter? Tá todo mundo querendo oferecer a camisa do Grêmio, vai oferecer a do Inter. Ele é quietinho, mas quando ele age bem. Porque eu acho que ele viu que o pai estava de vermelho. Eu não sei se era o pai, acho que sim. Não sei. A história no início parecia... Foi colocado que seria o pai, mas ele não se confirmou. A história que passaram nas redes sociais pelo menos ele teve muita calma, hein? Seja o que for, se é tio, se é irmão, se é pai, ou se alguém que estava passando ali pegou a criança e saiu. Não adianta se botar contra 5 e tomar uma surra e arrumar uma confusão e interdição. Tu traz mais pessoas, envolve mais pessoas do que aquelas começa a ficar pior, né? Aí piora. Uma das serenidade que teve o sujeito. Ele foi calmo. Das versões... O funcionário do Inter também, parabéns. Também, ele foi muito calmo. Uma das versões que mais circulou, enfim, nas redes sociais é de que a moça foi com a criança, os dois gremistas, e ficaram em um lado do estádio, só que eles acessaram o estádio com o pai da criança que ficou no lado oposto. E que eles estavam aguardando o pai dar toda a volta no estádio e chegar ali. Quando ele chegou é que fizeram aquele gesto e acabaram saindo. E aí deu toda essa confusão. Bom, Rex, sou colorado, mas tem que banir do Inter esses torcedores que fizeram com o menino, que fizeram isso com o menino e com a mãe gremista. Pelo amor de Deus, diz o Breno do Banrisul, tem toda a razão, não tem explicação, o ocorrido ficou muito feio para a instituição internacional. E é verdade, afetou a instituição, que a rigor não tem como ter controle de tudo, né? Mas explode na instituição. Mas algumas coisas na instituição pode prevenir, tá? Porque isso vem acontecendo já há um bom tempo, esses usos indiscriminados de determinadas facções políticas que têm envolvimento com partidos políticos, já vem acontecendo há um bom tempo, isso tem que se coibir.
Não tem que passar a mão, porque lá adiante isso vai representar muito voto. A política dentro dos clubes de futebol, ela virou um troca-troca tão grande que às vezes tu não faz uma coisa, não toma uma atitude mais séria e aquilo ali lá na frente vai repercutir num grande problema. E eu acho que esse aqui... Vai ter um privilégiozinho. Exatamente. Eu acho que isso que aconteceu ontem é o reflexo e a gota d'água de um copo que já vinha transbordando. Olha aqui, ó. Boa noite. O senhor Raul ficou muito bem de vermelho. No meu tempo, um saco de mijo resolveria o problema da gremista distraída. César do Maitá. Era uma grosseria igual, mas daí era só uma lavagem cerebral. Mas o pior, nós estávamos conversando antes de iniciar o programa. O máximo que acontecia quando o sujeito errava, porque ele errava o portão, né? Errava o acesso e caía. O gremista da torcida do Colorado, ou o contrário, era o saco. O filho acabava rindo até da situação, né? Que era a maior agressão que tinha. Que todos que tomaram um saco de mijo contam essa história como uma coisa engraçada até hoje. Fez parte então, quer dizer, era quase permitido o saco de mijo. Fazia parte do ambiente. Cara, hoje seria uma agressão, né? Dos moldes atuais. Mas era o que máximo que acontecia. O cara ainda gritava, olha o mijo. Renatinho de Canoas, Rex ou Colorado, isso que aconteceu não pode acontecer em lugar nenhum. Brigar por time, nunca. Torcer, sempre. O programa está ótimo, como sempre. Um abraço. Deixa eu ver algumas aqui. outras colocações, Muita gente falando do teu um outro vermelho. viés sobre isso. O Paulo Fagundes, por exemplo, está perguntando: vocês não acham que ela foi no mínimo imprudente em fazer isso? Foi teve imprudente. Imperícia, teve imprudência, teve distração. Não raciocinou, não sei se já raciocinou. Ingenuidade. A gente não tem como entrar na cabeça das pessoas e entender, a gente que avalia a situação de longe. Que ela foi imprudente, sem dúvida. O motivo dela estar ali, a gente não consegue dimensionar sem conversar com a pessoa. Olha aqui, ó. Está me mandando aqui uma interpretação aqui, quem é? O Douglas de Viamão fez um bom contexto, disse que antigamente era meio a meio no estádio e tal, e não dava nada. Olha aqui, eu mando um abraço pro Banho de Viamão, e aí ele está mandando mais uma aqui, o Douglas, emendando. Mas eu entendo pouco. Mas o rapaz devolvendo a camisa lá fora não pode ser processado como roubo? Mas por quê? Ele estava ali amenizando e não roubou. Agora, se ele não devolve... Se ele sai correndo, se some da frente da... Não, ele estava ali trabalhando. E outra coisa lamentável, né, numa das entrevistas que foi dada por essa moça aí do movimento Povo do Clube, dizendo que ela tentou, na realidade, tirar elas dali para... Ela queria protegê-las, né? Tipo, aí já vem orientação de advogado. Aí é pior, né? Mas o jeito que eu vou tirar o moço daqui. Vou te proteger daqui também. É bem forte a moça. Aí não tem qualquer bem forte a moça. Empurrou com toda a força, porque estava junto com os outros homens. Sim, estava protegida pelos outros, bem fortezinhos também, né? Olha que aquilo fora do estádio seria tratado como uma tentativa de assalto. Marcelo Lopes, Colorado de Guaíba. De tomar a camisa? Não, eu acho que ele está falando de alguém... O ato de tentar tomar a camisa, da torcedora. Da torcedora, pode ser. Mas... É que infelizmente, como é o nome dele? Alex, né? É que infelizmente nós vivemos uma sociedade que em alguns locais Marcelo. ela perde a civilidade, né? Marcelo, o nome dele. Olha aqui, ó. Boa noite, Rec. Tudo tem seu lado bom. O segurança foi perfeito na condução do caso. Um gesto um pouco mais brusco com aqueles idiotas e o desfecho seria pior, tamanha ira que eles demonstraram. Poderiam entrevistá-lo, André Amaro. Não, até vou te dizer, eles devem estar arrependidos até o último fio de cabelo, porque se antes eles levaram vantagem em algum episódio, ou acharam que fizeram um ato de heroísmo, coibindo a ação de algum gremista, meio que na marra, agora eles já sabem que se isso aí tiver aparição para um público maior e não só para meia dúzia de puxa-sacos que ficam ao redor,
tem o revés, tem. que pode custar para o próprio clube. Não, E hoje- custou, né? E custou. O clube Já tá se incomodando. O clube se incomodou, foi notícia negativa nacionalmente. Eu não sei se acabou caindo, esse tipo de vídeo não saiu internacionalmente, mas nacionalmente, até por muitas pessoas também não terem interpretado qual a reação dos nossos torcedores, da maioria dos torcedores que foram contrários a isso, né? O clube perde em relação à imagem, né? 2 dias depois do clássico, hoje de manhã, era a capa ainda do Globoesporte.com, que é um dos principais sites de notícias do Brasil. Assim, as manchetes hoje, elas são mais impactantes do que a própria essência do que está escrito dentro, né? Então, a gente também vê o lado que quer depor, falar, e aí que entra naquilo que eu comentei, Raul. Vamos na assertiva, buscar os responsáveis, e o clube depois tem que fazer as suas análises internas em relação ao que acontece na parte política lá dentro e começar a resolver a depurar essa parte interna. Mas o clube não pode levar a culpa e a imagem ser destruída em função de 3 irresponsáveis. Olha aqui, ó, boa noite, amigos. Concordo com você. Mas qual de vocês colocaria o seu filho naquele local, pondo o filho em risco? Amigos, o erro não justifica o outro, mas sejamos mais imparciais. Uma que não tem nada a ver a palavra imparcial aqui. Nós condenaríamos o lado do Grêmio. Então, o fato foi no Beira-Rio, não tem como ser parcial ou imparcial, a gente tem que se posicionar. Acabamos de dizer. Não pode ser banana. De banana o mundo já está cheio. Então a gente está se posicionando que haja uma punição ou que haja uma ação rápida para que nunca mais aconteça. Pronto. Tem que servir de exemplo. Não vai acontecer mais no Internacional, não vai acontecer mais no Grêmio. Vamos pensar 2 vezes em relação a isso. O Grêmio até, o Rec, falando, aí se tem mais episódios. O Grêmio tem episódios, aquele da ofensa ao goleiro ali do Santos, que perdeu um campeonato, perdeu os pontos, perdeu o campeonato, né? Foi eliminado por isso. E também o Grêmio, o clube, não, o Grêmio não foi eliminado porque já tinha tomado 2-0 aqui. Não, eles só tiraram o Grêmio da competição porque o Grêmio tinha tomado 2-0 aqui. Mas não pôde... Eles iam dar outro tipo de punição. Não pôde disputar o jogo. Foi proibido disputar o jogo. A punição foi essa. Na verdade, assim, como o Grêmio já tinha perdido e foi punido com a perda de 3 pontos, ele estava com... Sim, ele estava com menos 3, o Santos tinha 3 e não tinha possibilidade. Mas a condição é essa racista de fazer imitando o macaco ou às vezes com a torcida do Internacional ou com o jogador do Santos, ou com o goleiro, isso é condenável também. Ninguém está passando a mão, passando pano aqui. E nesse caso, a instituição foi penalizada. Sem qualquer participação. Era uma torcedora que foi lá, comprou o ingresso, ou era sócia e tal. E o Grêmio acabou sendo penalizado. Então, esse é o cuidado também que a instituição tem que ter. Eu estou concordando contigo. Tem que apurar para saber quem são essas pessoas e afastar o máximo de tempo possível. Porque quem faz isso, e nós lá temos um histórico interno dentro do Internacional, que quem esteve no Conselho Deliberativo ou conhece um pouco da política interna do Internacional, sabe que são sempre os mesmos. Essa que é a situação. O que alguns estão lembrando aqui, melhor até te contestando, que sempre houve política no meio, que aí citaram vários políticos. O que a gente está ponderando aqui é que não pode pender para virar um monte de manifestações, de participação em atos, de não sei o quê. Assim, uma coisa sempre política. Né, não traz qualquer benefício para o clube. Nada. Da parte esportiva, para os jogadores, não tem qualquer repercussão isso. Tem se tiver outros interesses fora os do futebol. Né? Tu queres ver? Aí pode ser que tenha. Né? Tu queres ver um exemplo político de uma pessoa que é de esquerda, tá? e que se teve um comportamento exemplar quando foi conselheiro do Internacional? É o Olívio Dutra. É o Olívio Dutra, comportamento exemplar. Então, quando a gente fala na parte sempre houve política, sim, mas não numa dimensão que temos hoje, e quem não sabe... Exatamente, quem não sabe que todos os assuntos que são levados, existe uma barganha na balança da votação daquilo que vira pauta de interesse do seu movimento. Essa é a grande diferença.
Porque os movimentos hoje estão pensando muito mais em si próprios do que propriamente no clube, em função daquilo que vai gerar e trazer a perpetuação das cadeiras dentro do Conselho Deliberativo e também aquilo que vai trazer voto na rua, porque não é à toa que a gente vê deputados vestindo esse tipo de camisa antifascista ou deputados colocando determinado tipo de camisa que é do Che Guevara, conselheiros colocando camisa com foice e martelo, e não vou polarizar para o lado direito da esquerda. Acho que todo mundo tem direito de votar em quem quer que acha que seja a melhor pessoa dentro das suas expectativas. Mas ali no clube não é lugar para isso. Ali no clube é lugar para falar de futebol, para falar de planejamento, para falar de parte administrativa, para pensar em construir um CT, para ter um futebol feminino que não seja conduzido por necessidades necessidades de política partidária de voto, que infelizmente o futebol feminino tem uma mão inteira dentro do internacional que tem envolvimento de política partidária, e eu sou a favor do futebol feminino, mas não gostaria de que ele fosse usado como manobra de massa partidária, político-partidária. Essas situações a gente tem que deixar claro. Ou pelo menos diminuir o impacto disso, né? Porque se ficou desse tamanho que você está falando, a coisa daqui a pouco perde o controle, né? Então vai diminuindo até aplacar. Né? Tem lá a representação de todas as camadas sociais, de todas as entidades, não sei o quê. A pluralidade ela é necessária, ela se faz necessária. Acho que as diferenças fazem a evolução de uma sociedade, fazem a evolução de um clube com o seu conselho deliberativo, mas para o bem. Não puxar para um lado só e todos os outros do outro lado são errados. Isso acaba fazendo uma divisão de colorados que nunca existiu, como eu estou vendo agora. Ontem na rede social e nos grupos políticos era uma briga interna entre o pessoal, virou direita e esquerda, e não é isso que o futebol quer. Felizmente, esse momento, o Grêmio está um pouco tranquilo. Mas vocês têm um iniciozinho lá, né? Não, mas deu uma diminuída. Deu uma diminuída. Mas sabe por que faz isso também? Claro. Tem uma época que tinha até cabide de emprego. Olha aqui, ó, você sabe o que... Me ajuda aqui que eu te emprego lá. O que acalma? O resultado de campo. Sim, resultado de campo. O resultado de campo. Até a parte política tu joga para longe. Tu então afasta. Né? Agora é melhor hora para o senhor tem que Raul cuidar Rocha para não deixar retornar essa coisa. Agora é a melhor hora do senhor Raul Rocha defender as suas ideias históricas, inabaláveis. Está certo o presidente em fazer uma eleição de gabinete? Não é eleição de gabinete. Não vai me dizer que ficou mais democrático o processo fazendo uma folha de papel. Olha porque é democrático. Eu faço parte de um grupo que são independentes, conselheiros independentes. Tá? Hoje na faixa de 60, 50 e poucos nomes, 60, independentes, que não são ligados a nenhum movimento do clube, que o Grêmio tem hoje em torno de 16 movimentos, mais Acho que tem 19 já. 2 organizados, ou 3 mais fora organizados, né? E aí, o que se viu? Bom, o Grêmio melhorou as finanças, ponto 1. Né? O Grêmio tem conquistado o título, ponto 2. Né? O Grêmio está, de certa forma, apaziguado, porque não abre margem para debate, para cara com uma ideia melhor do que está acontecendo hoje. Claro. E até é um contrassenso. Peraí que eu vou administrar melhor do que está hoje. Tu tem que ter a plena noção que se o clube está solvável, o clube está crescendo economicamente, financeira, a marca Grêmio tem transportado aí jogadores para a Europa a todo o período de 6 meses tem um jogador para ser vendido. Ou seja, as coisas estão acontecendo. Né? Claro que tu não sabe de todos os contratos que são realizados. Mas como é que vai quantificar a importância de um determinado grupo, ou de determinado conselheiro, ou de determinada frente política? Aí é negociação política. Aí é o seguinte, como é que funciona um conselho? Hoje o Evandro Kremer já disse que... Tá, o que ele disse? Projeto de... Não pode virar projeto de poder. Não é projeto de poder. Então, esses movimentos, inclusive esse que eu faço parte, que é o Sem Movimento, que são os independentes. São os independentes. Né? Tem gente que leva para o lado jocoso e tal, mas tem muito medo, né, dessa quantidade de conselheiros. Então, são pessoas independentes, que elas não têm vinculação,
mas congregam da ideia de todos esses grupos nesse Vocês têm que momento. se unir e botar um nome. Agora, o que- Esse negócio, Vocês trabalham por pauta. É pauta em prol Do clube. um movimento sem É movimento. o acordo da O que a conselho. gente defende são as coisas boas. Grupo para sem o grupo. Não é pro meu grupo. O acordo da Conselho Internacional é um grupo de conselheiros independentes. Foi. Nós fomos acabamos. Já tinha um nome, acabamos- acordo da Conselho. Mas tinha um O nome. de mas vocês nós é grupo todos- sem grupo. Mas todos são conselheiros independentes. Vocês estão me engrupindo. É isso. O Grêmio tem um movimento que tem o Grêmio em movimento, então é um trocadilho com o nome, tem o grupo do sem grupo. Não, mas assim, ó, vamos lá, para ficar bem claro. Conselheiros independentes. Tá? Inclusive o presidente do Conselho Deliberativo faz parte desse grupo. É um conselheiro independente. É. Carlos Biderman. É isso. Venceu a eleição de um grupo independente. Né? Conselheiros que pensam em prol do Grêmio. Então tu não tem uma pauta. Não, todo mundo tem que Tá, votar mas o Grêmio tem igual nessa 9 milhões pauta. de torcedores. Tem 100 mil Mas sócios. vota 15%, como foi a última eleição. Se tanto. 16% votaram. 14%, não foi nem 16%. Deu 14 mil. 14 dos aptos a votar, de 38 mil ou 40 mil colégio eleitoral, Deu 5 mil. 6 mil votaram. 6 mil. Então dá 14%. Então, e é isso, a expressão de voto hoje em dia, de uma agremiação tal qual o Grêmio, ela representa isso. Passa pelo conselho e depois vai para o associado poder votar. Mas o que dá para deixar claro aqui é que o clube estando organizado, os resultados estão acontecendo, não tem porquê tu... Peraí, agora vamos botar... E outra, bota então. Se o cara é corajoso ao ponto de querer enfrentar, enfrenta, não tem problema. Vem com ideias novas e vai ver o percentual de gente que vai entender aquela ideia nova dele para administrar o clube e o gente que vai entender que a coisa está um pouco melhor atualmente. Claro que a gente sabe que tem falhas, tem coisas, tem uma série de retificações que podem ser Então, mas feitas. e o grupo sem grupo vai ter quantos? Vai ter quantos o quê? Representantes no próximo chapão. Essa eleição de gabinete. A ideia original é que o conselho vencedor, que o Conselho Deliberativo tem essa responsabilidade também, né? Se ele está vencedor, que não mude nada. Então, não sei se tu captou a ideia. Sim, não, mas peraí. O Grêmio do Prata vai ter que entrar com uns 4, 5, porque senão ele vai lançar uma Mas chapa. aí delibera, expõe as suas ideias para ver se tem espaço. Né? Então, acho que é por aí. Agora, se tu quer disputar, bom, aí Lança faz uma parte chapa. da democracia. Lança uma chapa e disputa. Se tu quer... Eu acho que quem se lançar agora, mostrar que tem aquilo roxo, vai mostrar que é forte. E Que vai não botar vive só quantos? de resultados. E vai botar quantos? Não sei. Daqui a pouco bota mais do que vocês imaginam. Não, mas tudo bem. Porque na eleição- A eleição é exatamente isso que tu está pensando. Tu vai, mas aí tu vai saber se tu conquista ou não. Daí vai esperar mais 6 anos. Mas o uso Fica na da... fila. Não é que seja o uso da máquina, mas não deixa de ser também. Não, Porque não, a máquina não, é a não. que produz resultados. O torcedor avulso, até se unir, até ganhar título, até... Então vocês vão ficar 50 anos assim. Não, mas eu vou- Tomara que o Grêmio continue ganhando 50 anos. essa E aí é. pronto. Pô, mas Tu vai estar lá já de chapa. Tu vai mexer pra quê? Ou Ou tu é daquela linha democrática que tem que mudar por mudar? Não, é o que a gente vê na prefeitura, no estado, muda toda hora e cada vez piora a vida das pessoas. Então, quer dizer, o Grêmio está num caminho bom, mantém. Se ficar ruim, tira, troca. Entendeu? Agora, se tá bom, então eu sei que eu vivi a experiência Eu tô política tomando também pau da aí, cidade. tô me incomodando com meus amigos. Mas o que tu quer? Eu disse assim, por quê? Aí hoje um até se atravessou, não vou dar o nome. Desengraçado, né? Quando eu tomei partido em favor do presidente Koff contra as barbaridades que o presidente Odoni estava fazendo no Grêmio, tu achava ótimo. Tu foi o primeiro a aplaudir, porque te servia. Agora, porque a minha opinião é em contrário, que eu sou por excesso de democracia, não eleição de gabinete. Não, mas não é Me tira gabinete, uma, me tira não uma é- dúvida, Raul. No Estatuto do Grêmio hoje. Nós vamos fazer um papel. Quantos tu tem, Raul, no grupo sem grupo? 80, vai ficar 35, 40, que vocês não estão com essa bola toda. Mas Como na é que tá linha- o Grêmio Independente? Mas Tem na 25. Vai ficar com 20 porque nós precisamos botar o Grêmio do Prata. Estatuto do Grêmio, pra gente entender.
não tem um mecanismo de que se concorrerem 2 chapas, Concorrer em 2. se passar de 70% uma chapa, a outra não vai entrar mesmo que não passe a cláusula de barreiras? Não tem isso? Não, tem um percentual. Tem um e a- percentual mínimo que é 15% e a da cláusula de barreira. Só que se uma chapa passar desse percentual de 70%... Ela bota 100%. Não tem uma... Não, um tem uma mecanismo? válvula de escape para a chapa 2 botar alguém. Tem essa válvula de escape. Aí entra o que o REC quer. É a democracia que vai estabelecer Os caras acham se que eu quero entra ou não. confusão, eu quero eleição. Não, porque daqui a pouco... Termininhão, Tu quer ir lá, botar um plantão lá, fazer aquelas claro, coisas. claro. Tu quer trabalho, né? Tu quer trabalho. Fui lá fazer a cobertura da eleição do Raul. Mas eu acho Porque assim, assim, vota até Raul. falando pros grupos. Tipo, quando o Raul era candidato à prefeitura, era vota Raul, né? Vota Raul. Se tiver eleição, é salutar também, não se descarta isso, que é o expediente que está no estatuto. Se tiver E esse grupo sem se grupo tiver não um são consenso, Tu sabes É verdade. que nós... se tiver um consenso, também acho que não tem nada de errado. A gente tem que parar, eu acho, muito pessoal, eu acho que a gente tem que parar de querer alterar por alterar as situações. Se tu visualizou um pouquinho melhor a tua vida, aí no caso a vida esportiva do clubística, né? Tu não tem por que vamos mudar por mudar. Se bem que há também a seguinte consideração: tu não mudando as regras da administração, as formas que estão dando certo, tu pode mudar as cabeças. Tu pode botar um sangue novo, alguém com uma pimentinha a mais e tal. Pode mudar. Não quer dizer que tem que manter Eu sempre tenho as mesmas informação que o cabeças. presidente Romildo muda 3 no Conselho de Administração. Aí é uma forma de mudar sem precisar ir por impacto. Porque hoje uma eleição tem gasto, Sim. tem custo, né? Tem desgaste. Tem desgaste natural. Às vezes para o clube, para a instituição, ou para as próprias pessoas Desvia que participem. Desvia foco. Brigar com um amigo. Aí inicia o primeiro, segundo ano com dissenso, com brigas. Bom, até melhorar a situação, o time já perdeu, já não ganhou mais nada, já não consegue fazer uma boa administração, porque não tem paz. Né? Mas aí é o seguinte, teve uma época no Inter que tinha o Império Otomano. Se juntaram todas as forças, inclusive Miranda e Carvalho, para derrubar o Império Otomano. O que eu acho assim, ó, a gente olhando de fora vê que realmente o Grêmio vem sendo bem administrado, né? O que não pode, essas administrações recorrentes, não estou dizendo que é o caso do Grêmio, estou falando de forma geral e especificamente com o que aconteceu no Internacional, mais até em termos de resultado de campo do que administrativamente. O que não pode é a personificação de uma boa gestão fazer com que ela se eternize. Sim, e tu crie deuses dentro de um clube, porque é natural do ser humano, ele é absolutista, ele quer ter o poder. Isso faz parte do ser humano, ter o poder. Então, que se essas pessoas tenham a sensibilidade de saber o momento da transição, isso sim é o melhor para o clube. Né? Não, eu concordo contigo e eu uso uma expressão, já devo ter falado aqui no programa, que não existe toque de Midas. Nem para presidente e nem para técnico. Não, receita de bolo, daquilo que se fez. Isso eu falei. O presidente, fez lá atrás, hoje pode não dar o presidente que caiu com o Internacional e deixou o Internacional na gestão 2015, eu disse para ele, receita de bolo para o futebol não existe. Não esqueça disso. O que tu fizesse lá atrás não quer dizer que o que tu vai fazer agora vai ter o mesmo resultado. Mas para aquele não adiantava falar. Para aquele não adiantava lá. Isso eu falei antes dele também, assumir. O campeão voltou no... Na hora de uma intransigência, de uma prepotência. Falei antes Ele só escolhia prefixo amigo para dar entrevista no final. E não adiantou nada. E a história de Grêmio e Inter conta, né? Tu falou bem. Todos os grandes presidentes vencedores, né, numa sequência administrativa um pouco adiante, tomaram pau. Sim. Fizeram gestões pífias, sem resultado. Não, ficou parecido. Hã?
Quando falou em gestão pífia, o REC deu Não é. O pior de uma época ele achou que era para pegar no pé dele. Não, mas Que unha, hein? Mas não tem como não. Tem como. porque são fórmulas, assim, tu usa uma fórmula lá atrás. sinônimo. Ela acabou, muita gente se refere assim a ele, infelizmente. Mas tu usa uma fórmula, e é isso aí, tu usa uma fórmula para vencer numa determinada época, se tu pegar essa mesma fórmula e vir com ela para cá, passados 5, 6 anos... Não precisa nem passar 6 anos, pode ser de um ano pro outro. Exatamente, eu tô indo um pouquinho mais longe para... Tu vai usar a mesma, vai dar tudo errado. Então tu tem que estar sempre reciclando, se não tiver que reciclar os nomes. Isso que também... O André Miola, que só se confessa com o Padre Leandro, então faz uns 30 anos que não se confessa, estava procurando o Padre Leandro, está aqui. Boa noite, o Padre Leandro, que foi da paróquia Santa Terezinha, hoje está no santuário em Ipanema. Foi numa festa há um mês lá, diz o Tofanello. Então um abraço Que é Ipanema agora, viu? Mas é mais fácil em Vai lá Ipanema em que em Pato Roma, né? Afonso. Tá. Já voltamos. Muito bem, temos aí 8 horas, né? 7h57 da noite. Vamos ao recado do Luiz, das melhores panelas do mundo, mas não tem nada que chegue perto, né? É a Frigigold. E você vai economizar em óleo, vai ganhar em saúde, vai ganhar em durabilidade, em confiabilidade. 2 anos de garantia, é panela para a vida inteira, você passa a se preocupar com outro quesito. Panela não precisa se preocupar mais. Frigigold, Luiz. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Frigigold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Frigigold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa. Ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora. 4003 4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003 4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003 4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003 4220.
Muito bem. É isso aí. Só ligar para o 4003-4220 e já vai levar as panelas para casa. Amanhã mesmo já vai levar para casa, não. O Luiz vai aí na sua casa, ou se você mora mais distante, já manda aí num outro transporte alternativo. Eu estava olhando aqui, o Emerson Santos vai ficar 15 dias fora, então é aquilo que eu estava dizendo, só tem o Klaus, né? O Roberto também está fora. Internacional vai decidir em casa, semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Primeiro jogo em Minas, dia 7 de agosto, e a volta em Porto Alegre, 4 de setembro. Quer dizer, não precisa jogar tanto com os reservas do Campeonato Brasileiro, né? Não, mas aí o problema é que dia 14, ok, não vai ter jogo, mas 21 e 28 são as quartas de final da Libertadores, caso passe. Colorado já está no... Por isso é que isso passa. Por isso é que isso passa. E isso passa também para que a definição dos finalistas ocorra no mesmo dia. E nesse meio tempo, o Atlético tem a Copa Suruga. A boa notícia é que vai jogar em casa. Colorado já está no Uruguai, onde enfrenta o Nacional na quarta-feira. Se não me engano, o Inter levou 24 jogadores para lá. Mesmo já recuperado, o Zeca não viajou, fará atividades de recuperação física em Porto Alegre. Bruno segue como titular, ainda com dores no joelho. Dourado também segue como desfalque. Lindoso ganha sequência. D'Alessandro treinou entre os titulares hoje e a tendência é que comece a partir da quarta. Direção acertou a ampliação do contrato com o volante Edenilson até 2022. O clube suspendeu a sócia Renata Arruda pelas agressões no Clássico Grenal 421 e a tendência é que os outros dois conselheiros vão para o Conselho de Ética. No Grêmio, o tricolor fará a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil na Arena contra o Atlético. A decisão será no Paraná. Primeiro jogo dia 14 de agosto e a volta no dia 4 de setembro. Grêmio recebe o Libertad pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores nesta quinta. O time deve ser o mesmo da partida contra o Bahia, com André de titular e Luan no banco. Liberado para resolver problemas particulares, Everton não treinou hoje, mas não preocupa para quinta. Recuperado Michel, já faz atividades de aprimoramento físico e deve retornar na próxima semana. A direção está próxima de acertar a contratação do atacante Luciano. Há quem diga que se encaminhou para o Atlético, mas não sei. Tricolor fez sondagens e estuda fazer proposta para o lateral Sid Clay, ex-Corinthians, atualmente no Dinamo de Kiev da Ucrânia. Palmeiras arrumou um compadre agora, Santos, né? Estão ali lado a lado, 26-26. Para quem dizia que o Palmeiras já era campeão, eu tentei ajudar aqui. Eu sou um que disse que o Palmeiras já era campeão e acho que vai ser campeão. Acho que o Santos realmente é o único que pode, pelo treinador, fazer alguma coisa diferente. Hoje entrevistei o Washington Rodrigues e o técnico Jorge Jesus, né? Jorge Jesus e o Apolinho disse o seguinte, que ele trouxe 7 para cá, assessores. Só falta 5, então, porque Jesus tem 12 apóstolos, né? Então, tem que trazer mais 5 ainda. Não, 5 vão entrar aqui. As comissões técnicas. É que o Santos tem o Marinho com o mini míssil aleatório. Essa foi sensacional. Tá fazendo a diferença. É uma figura engraçada. Aqui deu um gauchão mais ou menos. Ele dava uns traquezinhos, né? Lá ele dá míssil. 26, 26, 21 Flamengo, do Jesus e os seus 7 apóstolos. Atlético 21, Internacional 17, Atlético Paranaense, Botafogo, Goiás, Corinthians 16, Grêmio e Bahia 15, São Paulo 15 também. Aí já vem a turma lá não de baixo ainda, Ceará e Fortaleza 14. Vasco 12, e agora a turma de baixo, Cruzeiro 10, Fluminense 9, Chapecoense 8, CSA 6 e o Avaí 5. Se a Chapecoense ganhar, não vai ganhar, do São Paulo em São Paulo, passa do Cruzeiro e o Cruzeiro volta para a zona. O aproveitamento do Fluminense hoje tem 9 pontos em 11 jogos, é menos de 1 ponto por partida, é 30% de aproveitamento. Projeta para 34, 35 o final, não vai acontecer isso. Alguém vai... Né, o próprio Fluminense e a Chapecoense vão dar uma crescida. O CSA e o Avaí acho que vão chegar nesses 34, 35 e vão cair. Brasileirão hoje, como eu já disse, tem São Paulo e Chapecoense, o jogo já está em andamento. Amanhã, Libertadores, River Plate e Cruzeiro, Godoy Cruz e Palmeiras, LDU e Olímpia. Palmeiras chegou lá, hein?
O Palmeiras não conseguiu ontem pousar em Mendoza. Mas hoje eu acho que já chegou. Hoje, Quarta-feira, hoje melhorou muito o clima em Buenos Aires. Graças a Deus. Em Buenos Aires e toda a Argentina, né? Mas parece ser tão tranquila a chegada. Parece não é tão tranquila a chegada na Ezeiza. Foi Ezeiza que... Não, foi em mas Mendoza. estava todo normal. Foi o problema em foi em Mendoza. Mendoza. É que não conseguiu ir. vários aeroportos da Argentina estão tendo problema nos últimos dias. Em Bariloche, por exemplo, está tendo problema, mas é por conta da neve. Em Mendoza tem muito vento. Entendi. O voo tentou pousar 2 vezes, mas por conta do vento intenso ele teve que arremeter. Quarta-feira, Nacional do Uruguai e Inter, São Lourenço e Cerro Porteño, Emelec e Flamengo, Atlético Paranaense e Boca. Na quinta, Pousou na tarde. Grêmio e Libertad. No início da tarde pousou o Palmeiras. Né? Sul-Americana amanhã tem Peñarol e Fluminense. Quarta tem Botafogo e Atlético. Quinta, Corinthians e Montevideo Wanderers. São os jogos do meio de semana e a classificação do Campeonato Brasileiro. Já voltamos. Horas, 8 minutos, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa com Raul Rocha, ex-lateral do Grêmio, conselheiro do Grêmio, candidato à presidência do Grêmio recentemente, e André Miola do Acorda Conselho. Que tipo de atividade vocês estão fazendo, além de alertar para algumas coisas? A gente tem tido algumas reuniões a cada 15 dias, né? Tem o nosso grupo de WhatsApp. Ontem, por exemplo, foi uma das ações que nós fizemos, que foi protagonista na situação da ouvidoria, pedindo, né? Fazendo requerimento para que houvesse o clube tomasse alguma atitude. A gente está fazendo alguns estudos em relação à situação nova que vai vir da construção do entorno, né, do Internacional. A gente vem fazendo em prédio de 130 metros. A gente vem fazendo alguns estudos. Eu acho que, pelo que a gente viu, vai demorar um pouquinho para a gente poder ver realmente o que vai acontecer, mas a gente tem se reunido, né, para explicar o que a gente fez esses últimos 4 anos no Internacional. Apesar de poucos conselheiros, nós fizemos boas coisas, tivemos boas atitudes internas, onde levaram a contratação da Dobel Pass para o Internacional, onde a gente apresentou um projeto de uso de futsal, que mal ou bem o Internacional está usando, talvez não da maneira correta. Muitas coisas que a gente pontuou dentro do Conselho acabaram acontecendo, como a demissão do vice-presidente jurídico, como o apontamento da gestão temerária. Faltou para a gente talvez uma comunicação maior com o torcedor. Isso sim, a gente vai buscar agora nesse recesso. Eu não sei se vou voltar a concorrer ou não tenho ambições a voltar a ser conselheiro, mas o pessoal está se reunindo e são pessoas que eu tenho confiança e a gente vai apoiá-los se por acaso eu não fizer parte de alguma nominata mais à frente. Né? Na verdade, isso que está acontecendo com o Grêmio, eu acho que seria mais condizente com o Internacional. Uma apaziguação, assim? Não, para resgatar algum equilíbrio no Conselho do Internacional. Eu acho o do Grêmio bem equilibrado e acho que não degringolaria nem com eleição. Eu acho que até surgiriam outras mentes, porque eu acho que daqui a pouco começa a ficar viciado o processo. Já no Internacional, acho que democratizou demais. Acho que houve quase que uma invasão no Internacional, ou uma evasão, que serve as duas palavras aí, com todo o respeito a quem entrou no conselho e tal, mas quem tem que entrar lá, tem que entrar com algum projeto, com alguma possibilidade de colaborar, e tem que ter pelo menos um autoconhecimento, né? Tem pessoas que se acham sem ter a menor condição de ser conselheiro do Internacional ou do Grêmio. Ou do Grêmio. Não é nem por camada social, não é nem por nada. Senão daqui a pouco vão dizer que eu sou preconceituoso. Não. Eu acho que tem que abrir o leque, que tem que ir para o pátio, que tem que fazer uma boa eleição, mas acho que acabaram cedendo espaço para algumas pessoas que não mereciam. Mas acabaram, por um movimento legítimo, chegando no clube. Isso aí eu não contesto. Eu acho que a eleição sempre faz bem. Tem algumas questões... Só que no Inter, acho que o Inter vai ter que... O Internacional tem a oportunidade de fazer algumas correções graves, né, na reforma estatutária. Né? Uma das coisas que a gente reapresentou como projeto, mesmo não estando no Conselho, mas como sócio, qualquer sócio poderia reapresentar, foi o projeto dos 10% de investimento da categoria de base. A gente reapresentou para ver se a comissão estatutária corrige essa distorção. Por que o Inter não quer isso?
Não, Porque me parece ser um consenso mundial Às isso. vezes a gente até entende por que o Internacional não quer, né? Porque quando um jogador da base sobe e joga por uma contingência de necessidade, porque alguém se machucou e ele era a última opção, e ele é a moeda de troca que o clube tem naquele momento para poder saldar algumas dívidas e melhorar o fluxo de caixa, a gente até entende. Por quê? Porque a contratação de jogadores medianos e medíocres, para mim, que na minha opinião, esse lateral esquerdo que veio com 1,68 m de altura, ganha 240 mil reais, não joga um terço do que joga o Eric, que eu também acompanho há no mínimo uns 3 anos. Então é compreensível que essas negociações que acontecem num volume extremamente alto de jogadores e que pelos salários que não são de 1 milhão, mas são de 280 a 300 mil reais, Meu Deus. eles acabam inchando a folha e tu deixas de investir naquilo que vai te alimentar para gerar receita Consome futura. muito dinheiro. Para gerar receita futura. Hoje, o valor de televisão para Internacional e Grêmio, ele já passa a ser muito menor que o Flamengo, muito menor que Palmeiras, muito menor que São Paulo. Se tu não trabalhares receita no futebol, não tiver uma construção no CT, como nós também pedimos nesses anos que passou, e o clube praticamente não fez nada em relação à construção do CT, inclusive fez uma apresentação do CT, mostrou o CT para todos os conselheiros e nada saiu do papel ou da apresentação. Mas agora está o Laman na Pava, diz que agora vai. E nós pedimos que fosse inserido o percentual dentro do orçamento do clube, como parece que o co-irmão fez, que em 18 meses parece que vai estar com 18 meses. com um CT, ou pelo menos um módulo, não sei qual é o projeto, um módulo do CT construído. CTTT. Então não priorizar categoria de base como setor estratégico do clube, e isso nós defendemos durante os 4 anos, é um tiro no pé. Então, a gente entende por que é tão difícil de não passar os 10% no estatuto em relação à categoria de base. Mandar um abraço para o Romildo Bolsonaro Júnior, que está O Romildo Bolsonaro Júnior é o presidente, o Neto que é o Neto. filho do presidente. Os ambos devem estar vendo, né? Vocês estão no meu bico aí com esse negócio. Sim, mas tu provocou e Orelha não tá depois tu vendendo. disse que o modelo serve para o Não, estou Internacional. dizendo que em tese, se fosse Serve para o fazer... modelo pro- É que no Inter não tem o menor espaço o para isso. Internacional Não hoje, tem nem como, é utopia o que eu estou falando. O Internacional. Até o Internacional- falar da categoria de base do Grêmio, o Grêmio também tentou percentualizar no estatuto. no estatuto. Só que aí tem a grande discussão no Grêmio foi essa. Porque fica um perigo quando vamos lá, agora vamos traduzir para a política tradicional. Tu botou aquele percentual da saúde, educação, tu não pode fugir daquilo. Começa a engessar. Tu começa a engessar de uma maneira que às vezes o clube acaba... 10% no Correndo. É muito Não, pouco, não. Raul. Não, tudo bem. Mas sabe qual é a alegação? Raul, Constrói um hotel, constrói mais um Mas sabe qual é campo. a alegação? Que gastam mais que 10%. Mas isso aí, Não, o Grêmio- isso aí o tem, Inter criou um tem- limite. Isso tem que mostrar no papel. Eu acho que no Porque o orçamento. No primeiro momento falou no orçamento. No orçamento eu concordo. Porque o Internacional... Por exemplo, do mas é orçamento que não do primeiro fazem coloca. nenhum dos dois. E assim, tu recebe de retorno de previsão orçamentária, que é uma receita extraordinária, que não estava prevista Sim, no não estava orçamento. previsto. Um percentual sobre direito de poderia formação pegar, do jogador, que podia tu pegar. poderia jogar um pouco. Sim. Por exemplo, o do Alisson. Fazer uma vinculação. Quanto foi para a base desse percentual de formação do Alisson, por exemplo? Só citando um, que foi maior o ano passado. Do vincular alguma coisa. Nada. Então, assim, ó, fica muito cômodo tu sair comprando jogador e não trabalhar e fazer um projeto para a categoria de base. Nos escutaram, chamaram a do Abel Pass. A gente não sabe como esse projeto está sendo levado, porque é uma caixa preta. Tá? Agora, a Dobel Pass, ela tem um estágio, ela faz a consultoria interna e depois tem o segundo estágio que o Flamengo está aplicando, que é a aplicação na prática. Na prática, de Tá? fato. De fato. Então, o Internacional somente contratou a consultoria. Só o estudo. Só o estudo. E o estudo está na mão do clube. Se aplicou Se ou está não, aplicando, a gente não sabe. Eu vejo que no orçamento tu pode sim fazer uma vinculação com Isso, algumas mas rubricas, só pra tu né? ter Mas uma- não no estatuto eu acho sempre um perigo. Então, mas só pra tu Aliás, teres no uma estatuto ideia. eu sou da linha, aí dá para entrar na área do direito, a linha norte-americana, né? Que é pouca lei, pouca regra. é que o orçamento- E nós estamos aqui acostumados que qualquer coisa que tu vai fazer, vamos botar no estatuto. Mas Então tu fica o ano com 3, 4 alterações Eu compreendo, estatutárias. Eu acho que compreendo. deveria ser enxugada Eu e compreendo. coloca nas outras instâncias, nas compreendo. outras regras do clube. outras normas. As outras eu normas. compreendo o que tu estás falando, só que é o seguinte, nós temos um histórico dos dirigentes, no Internacional especificamente, e no Brasil, do pessoal não aplicar. Assim, tá ali e não Tu aplica. entendesse?
Existe a Porque é receita... uma amarração E assim, ó, maior, por exemplo, São Paulo foi o clube que mais investiu ano passado em categoria de base. Investiu 32 milhões. É um absurdo. 32 milhões de reais. Para o Internacional seria um absurdo um clube que tem 300 milhões de orçamento investir 10%, 30 milhões? Não seria um absurdo. Esses 30 milhões até... O Inter investiu 7 milhões. O Internacional só ganhou do Vasco e do Botafogo investimento em E categoria o de Grêmio base. também ficou bem aqui, ficou 12, 13. O Grêmio está bem ranqueado até. O Cruzeiro ficou, São Paulo, Cruzeiro, o Grêmio ficou em quarto ou quinto. Mas com 12 ou 13. Não, foi assim, ó, começa em 32, vem para 27, 25 e 22, mais ou menos. Bom. O Grêmio investiu um valor relativamente Bom. Mas o Grêmio agora vai investir na melhor parte do investimento nas divisões de base. Infraestrutura. É necessário, né? Vai dar um up, assim, ó, vai dar um charme para aquela cidade de Eldorado. Não, e é necessário porque tu dá uma qualidade, né? Tu qualidade, tem qualidade. condições de capacitar, tu tem espaço físico para o jogador treinar. Fazer quadrinha de salão. Tu consegue trazer pessoas para fazer intercâmbio com os teus técnicos daqui para qualificar os teus treinadores, as tuas comissões técnicas. E hoje o que a gente vê no Brasil é tudo a Bangu. Tudo a Bangu. Já voltamos. Raul estava contando tantas histórias aqui, da época em que ele foi júnior também, né? Tem que tratar bem quem está no último estágio, para ele já ir virando profissional. E agora tem 3 estágios, né? Porque com 16 ele já é profissional. Sim, então, dá tempo de construir todo esse enlace, né? E tem outra situação. Desculpa. E se for tudo no mesmo lugar, é melhor ainda. Eu estava referindo aqui uma pessoa, foi diretor do Grêmio, José Russovski, ele tinha esse conceito, isso em 1982, 83, por aí, 81, 80, que era a categoria, de base, ela tinha que ter as mesmas condições que o profissional. Porque ele vai ser o profissional logo ali adiante. Então, o jogador, quando chegava no... Por isso que o Grêmio, na época, colocava... Assim como coloca hoje, mas não tinha uma diferenciação entre ser categoria de base e ser profissional. Tu tinha o mesmo tratamento, as mesmas condições. A única diferença era o fim do mês, o salário, né? Vocês falaram em qual valor de investimento do Inter ano passado na base? Internacional, segundo o Itaú, da Prévia, eu acho, 7 milhões de reais. Segundo uma matéria da ESPN, que foi feita depois daquele caso que aconteceu no CT do Flamengo, o orçamento do Bahia para a base é 12 milhões para esse ano, o Inter não quis revelar. Não, foi 7 milhões de reais, posso te garantir. Depois eu te mando o Bahia está investindo, então, 5 milhões a mais que o Inter. É 7 milhões, posso te garantir. Que seja 9 esse ano. Não dá, não tem como tu fazer o Grêmio, menos que o Bahia. O Grêmio, segundo essa matéria da ESPN, prevê para 2019 investir 20 milhões de reais na base. E só um TT rendeu 80. 50. Mas as contas principais estão acima, estão na administração geral do clube. Então, mas é um fluxo por isso de que caixa. eu, nesse ponto, eu analiso essa questão. Eu acho que tem que ter algum gatilho que possa beneficiar a categoria de base diretamente quando vende ou quando faz algum tipo de negociação que decorreu da base, mas tem que ter um cuidado exatamente, porque a gente sabe, os clubes andam no limite da econômico financeiro. O Internacional nessa situação, ele mudou totalmente o projeto, ele limitou, ele criou o mínimo e criou o máximo, de 4 a 10. Aí é brincadeira, né? E aí bota o mínimo. Auto Longarina, alinhamento técnico, seu carro novo outra vez, promoção, geometria 3D, 4 balanceamentos, rodízio de pneus com 70% de desconto. Basta enviar uma mensagem agora via WhatsApp para ganhar. 98315-2227, 98315-2227, quero a promoção do Cadeira Cativa, diz qualquer coisa ali. Quero a promoção, 70% de desconto e o carro fica zeradinho. Auto Longarina atende também oficinas e seguradoras. Avenida Madrid 361. Galeteria e Casa de Massas Piato Belo, há 20 anos, serve tradicional culinária italiana. Aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria, 15 tipos entre doces e salgadas, acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha
cozinha, grelhadas, saladas e sobremesas Piatto Bello. Atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais, no Facebook Galeteria Piatto Bello e no Instagram Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. SOSempregadordoméstico.com.br. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus Televendas 3225-2378. Central de Imóveis, empresa gaúcha, do meu amigo Domênico Vaca. Mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site Saiba Mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. José do Patrocínio 381-385. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 3466-6133. fache.com.br. E agora o Raul, que está com muito dinheiro, vai conhecer de perto o paraíso. Vai falar com o Laíri lá e vai sair negócio. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí, ó. 999827567. Fala com o Laíri, vai sair negócio. Todo mundo vai comprar lá, Raul. Não vou negar, né? Custo-benefício. Amanhã eu não vou estar no programa porque eu vou estar lá na Lagoa. Não, o Maurício está com muito. Ele já disse, não, entra ali, Sombrio à direita, daí vai lá e dá roda tantos quilômetros. Ele sabe tudo lá. Não, mas a infraestrutura não existe. Não existe. Já aproveita e vai numa das plataformas aquela e come uma tainha na telha. Não, mas tem tudo lá dentro. Sensacional. Tem lá dentro. Tem lá dentro. O Laíri faz aqui, ó, de onde nós estamos, dá 3 horas e 6 minutos de viagem. Olha aí, ó, viu como ele sabe? Já sabe tudo. Ele sabe tudo. Tá tudo 233 quilômetros. Investiu lá bastante. O futuro do Internacional nas competições. Brasileiro. O Internacional, Rec, passou pelo Palmeiras, fez uma boa partida, apesar das situações que aconteceram em termos de arbitragem. Acho que tem plenas condições, pela forma com que vem jogando em casa. E eu comentei agora há pouco, o primeiro tempo do Grenal e o jogo contra o Palmeiras em casa, ele foi um jogo onde o Internacional, com o Lindoso principalmente, conseguindo fazer um primeiro passe mais rápido e uma transição mais rápida do meio campo, onde quando tu chega mais compactado na frente, criou chances no Grenal, principalmente, que mesmo sendo time remisto, tem chance de galgar boas posições se jogar dessa forma. Se tu te retrair e jogar atrás da linha de meio campo, fica complicado, tu traz o time adversário para dentro e acontece como aconteceu no Grenal. E o Grêmio? O Grêmio, o Renato, ele tira o coelho da cartola a todo momento, né? Ele surpreende a gente, o Galhardo, o André que não sai, mas no fim acaba o resultado acontecendo, então tem crédito, né? Eu acho que muito, tem que ser titular na Libertadores. Tem que ter crédito. Agora, a possibilidade desse gol deu uma moral para ele, muito boa. Olha aqui, por falar em crédito e débito e tal, o Lima estava no não sei o que lá dos Emirados Árabes, voltou e já foi pro Ceará, nem desembarcou em Porto Alegre. Foi direto. Ele é ídolo lá no Ceará. Foi muito bem lá, né? Valeu, obrigado, Miola. Obrigado, Raul. Obrigado, Maurício. Até amanhã.